Leiamos todos Cantares de Salomão, capítulo 5, no versículo 15, diz assim: as suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. Amém? Agora leiamos o texto que encontra-se no livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, vamos ler o versículo 12. Amós, capítulo 3, versículo 12. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou o pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Amém? Podeis assentar-vos em nome de Jesus. Meus amados, nós vemos nesses dois textos uma questão a respeito da perna. Em Amós está aqui descrito que, assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas. Nós tínhamos lido no livro de Cantares de Salomão, quando, dentro daquele contexto poético, aquela mulher, ela fala sobre as pernas do seu amado. Quando ela exalta, ela adjetiva ou qualifica como pernas, como colunas de mármore, que estão sobre ouro fino. É necessário nós entendermos que, por que as pernas? Veja comigo, lá no livro do Êxodo, no capítulo 29, quando uma ordenança da parte de Deus dada a Moisés, livro do Êxodo, capítulo 29, no versículo 1 diz assim: isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Agora veja comigo o que está descrito no versículo 17. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Observe que as pernas têm que ser o quê? Lavadas. Continuando diz: e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Veja aqui no livro de Levítico, no capítulo 1, quando está referindo-se à questão do sacrifício, que ao ser colocado, para ser queimado como um holocausto, como uma oferta ao Senhor, já que o termo hebraico traduzido por holocausto significa aquilo que sobe. O sacrifício ele era totalmente queimado, o que significava que a totalidade daquele sacrifício era consumado. Não é? Mas veja comigo que no versículo 9
Levítico, capítulo 1, versículo 9, está descrito o seguinte: porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Veja que novamente está existindo um detalhe para essas pernas. As pernas deveriam ser o quê? Lavadas. No entanto, quando nós observamos isso, lá no capítulo de número 28, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 35, está descrito assim: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. Este detalhe aqui está inserido sobre aqueles que, por desobediência, sofreriam castigos. Então veja que as pernas estão sendo discriminadas novamente. Observe um detalhe no livro do profeta Isaías, capítulo 47, livro do profeta Isaías, capítulo 47, no versículo 2, quando está escrito assim, Isaías, capítulo 47, o versículo 2. Esse capítulo aqui, ele está falando sobre a queda de Babilônia. Veja o versículo 2 que diz assim: toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés e descobre as pernas e passa os rios. Quando nós olhamos o livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 32 e 33, quando há o detalhe daquela estátua, veja comigo o que é que está descrito algumas partes dessa estátua, no livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 32, que diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Veja que aqui há um sentido, há um detalhe importante dentro dessa questão das pernas, que pode demonstrar um sentido de força, como também um sentido de fraqueza. Mas é necessário observarmos que, quando no livro de Amós que nós lemos, ou tínhamos lido, que assim como o pastor livra da boca do leão as suas pernas, porque o sentido de pernas, isso vai nos remeter, nós vamos compreender isso, que isso aqui é um mistério da parte de Deus, dentro da sua palavra, e nós vamos compreender. Observe que as pernas, elas estão inseridas no corpo humano na parte inferior, e é o que sustenta o corpo. As pernas, para que nós possamos nos locomover com agilidade, com rapidez, elas têm que estar sãs. Ela não pode estar com nenhum defeito, nenhuma avaria, ou semelhante, está quebrada ou com algum problema.
Observe que Jacó, ele quando luta com o anjo, houve um toque na sua coxa e depois disso ele andou manquejando. Então vejamos que o contexto, qual o significado, o que é que Deus quer nos mostrar através dessa questão das pernas. As pernas, elas têm que ser sempre o quê? Lavadas. Não pode ser pernas sujas. Na hora da oferta. Oferta a quem? Ao Senhor. Observe que lá no livro de Êxodo foi exigido isso, que o animal que era oferecido era todo lavado e principalmente as suas pernas. E não tinha que ter o quê? Nenhuma mácula, tinha que ser perfeito. Isso vai nos remeter, antes de nós entrarmos no Novo Testamento para compreendermos com mais profundidade, veja comigo, no livro de Êxodo, novamente, Êxodo, no capítulo 12, livro do Êxodo, capítulo 12, no versículo 46 e no versículo 47. Êxodo, capítulo 12, versículo 46 e versículo 47, que diz assim: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o quê? Osso. Toda a congregação de Israel o fará. Amém? Agora observe que isso aqui, este cordeiro, este animal, que está inserido aqui no capítulo 12, há muita simbologia em cima dele. E isso daqui vai nos remeter, direcionar para o Novo Testamento. Veja comigo, Evangelho de São João, capítulo 1. João, capítulo 1. Veja comigo o versículo 29. Que o profeta João Batista, ao ver Jesus, ele vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja comigo agora o versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas Jesus aqui, ele está sendo chamado, está sendo colocado como o Cordeiro. E o Cordeiro no Antigo Testamento, quando era oferecido, tinha que ter as suas pernas lavadas e não poderia ter nenhum de seus ossos quebrados. Veja comigo o capítulo 19 do Evangelho que escreveu São João, a partir do versículo 30. João, capítulo 19, a partir do versículo 30. Aqui está descrito, Jesus está na cruz, e aí, ao concluir todas as coisas, diz assim o texto: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Mas veja aqui comigo aqui
há um sentido. Eles foram para quebrar as pernas de Jesus, mas não quebraram, porque Jesus já estava morto. E por que não quebraram? Veja comigo, ainda aqui no texto. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja que esta profecia é a profecia que encontra-se no livro dos Salmos, de número 34, versículo 20, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então veja que há um mistério muito grande aqui, também em cima do sangue e da água. Veja que as pernas de Jesus não foram quebradas. Mas também há um detalhe, não é simplesmente porque estava escrito no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, que nenhum de seus ossos seriam quebrados. É claro que há uma profecia e a palavra de Deus tem que se cumprir. Lembremos-nos que Jesus tinha dito no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, quando ele estava no caminho de Emaús, ensinando aqueles dois discípulos, ele disse o quê? Ele pegou as Escrituras e mostrou àqueles dois que tudo o que dele mesmo estava escrito no livro de Moisés, olha aí o livro de Êxodo e Levítico, Deuteronômio, como também na lei dos profetas, a lei de Moisés, dos profetas, e nos salmos. Olha aí a profecia se cumprindo, não iria quebrar os seus ossos. Mas observe que há também mais alguma coisa em cima disso. E que é isso? O que será? Vamos comigo mais adiante lá para o livro do Apocalipse, capítulo 1, no versículo 13, quando Jesus ele aparece de uma maneira gloriosa para João, o apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho. João agora está jogado na ilha de Patmos e ele vai ter essa visão de Jesus. Versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, incidido pelo peito com cinto de ouro. Veja que João não vai ver as pernas de Jesus. As pernas de Jesus estão o quê? Cobertas com uma veste muito longa. O que foi que a mulher, a sulamita, no livro de Cantares, disse, definiu, adjetivou as pernas do amado que ela viu como 2 colunas. Sobre aonde estavam essas 2 colunas? Sobre ouro. Veja comigo aqui um detalhe. As pernas estão como colunas. Isso aqui vai remeter a Jesus e também à igreja do Senhor. Por quê? Veja comigo na primeira epístola que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja
do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Os irmãos estão entendendo que a igreja, no sentido espiritual, são as pernas de Jesus. É por isso que a igreja não pode parar. A igreja não pode parar de andar, porque aqui está dizendo como convém andar. E quando Jesus disse que a sua igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, é porque a igreja está andando para frente contra o inferno. É por isso que as pernas de Jesus não foram quebradas, ou seja, a igreja do Senhor não pode ser quebrada, porque é coluna e firmeza da verdade. Então veja aqui, coluna e firmeza da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Observe que colunas de mármore indicam beleza, sustentabilidade e durabilidade, e estão sobre ouro batido. Observe que Jesus, lá no Antigo Testamento, foi construída uma arca. A arca ela foi feita de que madeira? Madeira de cetim ou acácia. Por que essa madeira? Porque é uma madeira que não dá para nenhum fungo ou nenhum cupim entrar nessa madeira. Logo, isso está dirigindo, dentro de uma simbologia, direcionando para a humanidade de Jesus, que não teve pecado. Verdadeiro homem, mas sem pecado. Então, essa madeira tem essa definição, esse sentido. Ela não tem como ter nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhum cupim nessa madeira. Por quê? Porque isso está simbolizando a humanidade sem pecado de Jesus. Por que foi coberta essa arca com ouro? Isso está indicando a divindade ou deidade de Jesus. Logo, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Colossenses, do capítulo 2, versículo 9, ele escreve assim: porque nele, Jesus, habita. O que é habitar? É estar. Toda a plenitude da divindade nele. Logo era o próprio Deus em forma de homem que estava na terra. Os irmãos estão entendendo? Então veja aqui, quando houve a intenção de quebrar as pernas de Jesus, havia algo muito mais profundo. Dentro de um âmbito espiritual, as pernas de Jesus é a igreja. E a igreja, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser destruída. As pernas podem ser machucadas, mas não pode ser quebrada. A igreja é como o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: somos abatidos, mas não somos destruídos. Estamos tristes, mas a alegria virá. Estamos fracos, mas a força virá, porque a Bíblia diz que o Senhor renova as forças dos seus servos. É por isso que a igreja ela não para, ela tem o quê? Que marchar sobre a terra, andando em movimento. É por isso que esse sentido de perna tem essa finalidade. Por quê? Agora vamos mergulhar mais um pouquinho. Veja comigo na Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Veja comigo o versículo 26 e o versículo 27. Veja comigo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26, que diz assim: de maneira que
Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha aqui. Ora, vós sois o corpo de quem? De Cristo, e seus membros em particular. A igreja é a perna. A igreja são as pernas de Jesus. Agora nós vamos ainda mergulhar mais um pouquinho para corroborar isso aqui. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 em diante, que diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23. Que a igreja, que é o seu corpo. Olha aí. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja são as pernas de Jesus. É por isso que o Senhor está sentado nos céus e a igreja está caminhando sobre a terra, proclamando o nome do Senhor, continuando a obra redentora do Senhor, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. E Ele um dia virá buscar a sua igreja, para estarmos juntamente, eternamente com Ele para todo sempre. Agora, mais um detalhe aqui. Nós tínhamos lido também em Amós que o pastor, ele livra da boca de quem? Do leão, as suas pernas. Mas veja aqui, na primeira epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, está descrito que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que Satanás, ele quer pegar as pernas. Ele quer nos pegar, que nós somos as pernas do Senhor. Mas, como está descrito em Amós, o Senhor livra. Então Ele também nos livrará da boca desse leão. Mas, observe que, você vê que é uma revelação em cima da outra, né? Observe que lá no Antigo Testamento, está descrito que as pernas tinham que ser o quê? Lavadas. Não é verdade? Não é isso? Lavadas? Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 26. Veja que Jesus aqui, ele se entregou pela igreja, pelo povo. Ele se entregou. E ao se entregar, ele acabou realizando isso, ó. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem do quê? Da água. E que água é essa? A palavra de Deus. É por isso que na igreja não pode faltar
a palavra, 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 e palavra de Deus, é a palavra que alimenta, é a palavra que remove, é a palavra que fortalece, é a palavra que vivifica, é a palavra que salva, é a palavra que ensina, é a palavra que nos guia, é a palavra que fortalece. Então não pode faltar a palavra. Amém? Pode parar por aqui? Pode parar ou continua? Pode mais um pouquinho, pastor? Volta comigo em João, capítulo 19. Evangelho de São João, no capítulo 19. Vamos ver aqui, ainda no versículo 34. Como Jesus, ele estava pendurado na cruz e existia um conceito, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que aquele que fosse pendurado em algo, ele era considerado como maldito. E a palavra de Deus diz que Jesus se fez maldito por nós, para nos remir da condenação eterna. Então Jesus, ele morrendo numa cruz, ele tinha que ser tirado, ele não poderia passar para o outro dia pendurado ali, ele tinha que ser retirado no mesmo dia. Observe que tudo foi sendo confirmado pelas escrituras que estava lá no Antigo Testamento, como Jesus tinha dito certa vez: tudo que de mim está escrito na lei de Moisés se cumpre, e tudo estava se cumprindo. Então, quando era para ser tirado, como está descrito lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, a palavra diz que ao sepultar aquele pendurado, o maldito, no mesmo dia, a terra não seria contaminada. Isso vai mostrar que Jesus, ao ser morto, e no sentido aqui foi por crucificação, ele voluntariamente se tornou um maldito. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção de Deus. Então ele tirou os pecados de toda a humanidade, Então tinha que se cumprir a lei, Então observe mais um detalhe: com o derramamento do seu sangue, a sua morte e o seu sepultamento, que foi no mesmo dia, Jesus então ele livrou a terra de toda uma maldição e contaminação. Agora todos aqueles que forem até Jesus são livres, são libertos da maldição do pecado, da condenação eterna. É por isso que há uma grande responsabilidade sobre aquele que rejeita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja que o próprio Senhor Jesus disse certa vez: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Deus Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja que Jesus também deixou bem claro: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, ao morrer aqui, Jesus, vertendo o seu sangue, havia também uma outra questão. Porque, como os soldados foram até Jesus e ele já estava morto e não puderam quebrar as suas pernas, porque existia uma maneira, um método dos romanos de chegar no condenado e quebrar as pernas. Era um método chamado crurifrágio. Eles pegavam um martelo enorme de madeira e batia nas pernas, na rótula do condenado, deslocava, o sujeito já estava pendurado, dava um brado terrível e aí desfalecia. Como Jesus estava morto, eles então não quebraram as pernas de Jesus. Mas observe que tudo, uma coisa diz a outra.
Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, está descrito, a partir do versículo 10, que no futuro, algo que ainda irá acontecer, o povo de Israel, o povo lá, os judeus, eles vão ver ao Senhor e vão ver o Senhor transpassado. É o que está descrito lá no livro de Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 10, quando diz assim: e olharão para mim a quem transpassaram. Veja que é algo profético que ainda vai acontecer, quando o Senhor se manifestar, visivelmente para todos verem. Mas ao soldado furar ao Senhor, o que foi que saiu dele? Sangue e água. Mas observe que sangue e água, há também um grande mistério aqui. Sangue, segundo o capítulo 7, versículo 38 do Evangelho de São João, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. No capítulo 4, versículo 14, o Senhor vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ainda no capítulo 6 de João, no versículo 55 e versículo 56, diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Veja aqui, segundo o que depreende-se do texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não havia remissão. Tinha que haver derramamento de sangue. E houve ou não houve aqui? Saiu sangue. Observe que saiu água, porque lá em Efésios, como nós já lemos anteriormente, a água purifica, a água limpa, a água lava. E olhe que as pernas não tinham que ser lavadas. A igreja tem que ser lavada pela palavra de Deus. Para ser aceito diante de Deus, temos que ser lavados e remidos pelo Senhor. Olha aí uma simbologia também de o sangue, recebendo o sangue de Jesus para ser purificado dos pecados. E a água, olha aí o batismo, significando que está morrendo para o mundo e ressuscitando como uma nova criatura. É importante batizar-se, porque está cumprindo a justiça de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Para nós finalizarmos, irmãos, vamos ver aqui um detalhe. Por que então saiu sangue e água? É mais um detalhe aqui. Veja comigo lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu já estou concluindo a mensagem. Que diz assim, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Mas observe comigo um detalhe. Quando nós nos reportamos para o capítulo 17 do livro de Êxodo, quando Deus manda Moisés ferir a rocha, para que da rocha saísse o quê? Água. Ele diz, fere a rocha. E ele fere, e da rocha sai o quê? Água.
Mas, no capítulo 20 do livro de Números, no versículo 11, Deus diz: fale a rocha. Mas Moisés, diante daquela situação, estava nervoso, estava chateado com uma situação em que houve, e que ele então fala de uma maneira imprudente, como vai estar descrito nos Salmos de número 105, no Salmo de número 78, que vai retratar sobre isso, e também no Salmo de número 106. Ele então, de uma maneira muito imprudente, ele vai ferir a rocha. Quantas vezes? 2 vezes. Por que 2? Deus não mandou ele ferir a rocha. Deus mandou ele falar a rocha. E por que ele feriu então? Porque, segundo depreende-se da crença judaica, em Shemot Rabá e também no Zohar e alguns textos do Talmud, segundo a crença judaica e segundo alguns rabinos, havia uma ideia de que quando Moisés feriu a rocha uma vez, a rocha saiu sangue. Ele então fere novamente, e aí é que sai o que? Água. Olha a ligação que tem com a crucificação de Jesus. É por isso que João, ao ver sair sangue e sair água, ele diz: e o testemunho é verdadeiro. João se assustou com aquilo, se impressionou com aquilo, porque ele era judeu. Na certa, ele tinha um conhecimento dessas crenças. Veja que é algo que tipológico, é algo que tem a ver. Sangue, água, as pernas. Veja que nada está escrito por em vão. Tudo que está escrito aqui tem um sentido. É por isso que esta palavra, ela foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi de qualquer maneira. Os irmãos entenderam a mensagem? Amém? Então, para finalizarmos, irmãos, veja que nós, como somos do corpo de Cristo, nós temos que estar santificados, purificados pela palavra do Senhor, porque breve o Senhor voltará. Amém? Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.